And he'd jump anyhow. E ele mesmo assim pulava. And he would hang that yoke and turn him around and so forth. He'd get over the fence. E ele girava essa canga e se virava ao contrário, e assim por diante, ele passava por cima da cerca. And one day, I wondered what was attracting that old fella. E um dia, eu me perguntava o que estava atraindo esse velho sujeito. And there's a big sinkhole down there. E havia um grande sumidouro ali embaixo. Now he was standing in alfalfa, high, but he wanted some blades of orchard grass in a sinkhole. Agora ele estava em alfafa alta, porém ele queria... Havia algumas folhas de grama usada para pastagem em um sumidouro. And he jumped that fence and got in that sinkhole where all these wire and glass are dumped. E ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro onde havia todos estes arames e vidros. Bem, ele estava em nosso depósito de lixo. And get in there to get a few mouthfuls of that orchard grass. E entrou ali para conseguir um bocado daquela grama usada para pastagem. And we had to get some more horses and pull him out of that sinkhole. E tivemos de conseguir mais alguns cavalos para o tirarmos daquele sumidouro. When he got in there, he got hung up. Quando ele entrou ali, ele se enroscou. And when he stood out there, he was quivering and bleeding and how he was just to get a mouthful or two of that orchard grass when he was standing in alfalfa almost to his knees. E quando ele ficou de pé lá, ele estava estremecendo e sangrando, e como ele estava apenas para apanhar um bocado ou outro daquela grama usada para pastagem, quando ele estava em alfafa quase até os seus joelhos. I've often thought of that picture. Eu tenho frequentemente pensado nesse quadro. A way of a transgressor is hard. Um caminho de um transgressor é difícil. He just wouldn't stay still where he was eating and having a wonderful time, but he had to jump the fence and go get all bruised and cut up like that just to get a mouthful of grass of some other different kind. Ele apenas não ficou quieto onde ele estava comendo e aproveitando muito. Porém, ele teve que pular a cerca e ficar todo ferido e cortado daquela maneira, apenas para conseguir um bocado de grama de algum outro tipo diferente. Agora, é mais ou menos assim que as pessoas fazem, que pulam a cerca da pastagem de Deus. Vocês não creem nisso? Go out today, come in. Sai hoje, entra. In church having a wonderful time, then tomorrow sell out for something like that. Está na igreja tendo um maravilhoso tempo. Logo amanhã se vende por algo assim. It makes it very hard. Isso fica muito difícil. Ahab was more or less that type of a person. Acabe era mais ou menos esse tipo de pessoa. Every way the wind blowed, Ahab had his sail set. It was on this side or that side. De toda maneira que o vento soprava, Acabe tinha a sua vela içada, fosse deste lado ou daquele lado. His marriage got him all messed up with a little woman, which is a little princess, a king's daughter, a Jezebel. Seu casamento o atrapalhou completamente com uma mulherzinha, a qual era uma princesinha, filha de um rei, uma Jezabel. Very pretty to look at, very beautiful woman, but in her heart she was wicked. Muito bonita de aparência, mulher muito bonita, porém em seu coração ela era perversa. And she was an idolater, and she caused all Israel. E ela era uma idólatra, e ela fez com que todo Israel... How I would like to border there just for a few minutes, wasn't getting into the core of this on motherhood. See, there. Agora, como eu gostaria de tocar nisso apenas por alguns minutos, nós ficamos... e entrar no âmago disso sobre maternidade. Veja, ali. And when a man starts to get married, the type of a girl, woman that he... E quando um homem parte para se casar, o tipo de moça, mulher que ele... It's more than just look at beauty. É mais do que apenas olhar na beleza. You've got to get somebody both soul and body joined together. Você tem que ter alguém, tanto alma como corpo, unidos. Somebody that's really going to be your friend and pal. That'll stick with you through thick and thin. Alguém que verdadeiramente vai ser sua amiga e companheira, que perseverará com você em qualquer ocasião. Now, but Ahab, he just fell for her because she was pretty, I suppose, and married. Agora, porém, Acabe, ele apenas se enamorou dela porque ela era bonita, eu suponho, e se casou. Could be nothing else about her.
because of wicked as she was. Não poderia ser nada mais com ela, por causa de tão perversa que ela era. And she come over there, E ela foi ali, and of course being wrapped up with her like that and loved her, why he calls all Israel to sin and to go against God. e então, naturalmente, estando envolvido com ela assim, e a amava, ora, ele fez com que todo Israel pecasse e fosse contra Deus, And to tear down the altars of God, build up the altars of Baal. e destruíssem os altares de Deus, e edificaram os altares de Baalim, And they had Baal worship all through Israel at the time. e tiveram a adoração de Baal através de todo Israel naquele tempo. Now, his wife had caused righteous Naboth. Agora, ele tinha sua esposa e havia feito com que o justo Nabote, Many of you has read of him. muitos de vocês leram sobre ele, How he took his garden by deceit, swore a lie, and had false witnesses against him. como ele tomou o seu jardim através de engano e jurou uma mentira e houve falsa testemunha contra ele, Because she wanted to do something for her husband and killed a righteous man in order to get a garden to join close to the palace land. porque ela queria fazer algo pelo seu marido e matou um homem justo com o fim de conseguir um jardim que ficava perto da terra do palácio. All this God was looking down. Tudo isto Deus estava olhando. So the prophet Elijah, which was a great, mighty servant of the Lord, prophesied and told Jezebel what would happen to her. Deste modo, o profeta Elias, o qual era um grande e poderoso servo do Senhor, profetizou e disse a Jezabel o que aconteceria com ela. And he told Ahab that the dogs would lick his own blood. E ele disse a Acabe que os cães lamberiam o seu próprio sangue. Now, when God has said anything, Agora, quando Deus tem dito qualquer coisa, of course, them days, the direct word of the Lord came through the prophet. naturalmente, naqueles dias, a palavra direta do Senhor vinha através do profeta. God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, in this last day through his Son Christ Jesus. Deus, em tempos diversos e em diversas maneiras, falou aos pais através dos profetas, neste último dia, através do seu Filho, Cristo Jesus. So this is the word. Amen. Deste modo, esta é a palavra. And if anything's contrary to that, leave it alone. See? E se qualquer coisa é contrária a isso, não se envolva com ela. Está vendo? Now, secondarily, he speaks today through the prophet, the seer, and so forth. Agora, secundariamente, ele fala hoje através do profeta, o vidente, e assim por diante. But first is this, the word. Amen. Porém, primeiro é isto, a palavra. Now, and Ahab had done this wickedness, Agora, e Acabe havia feito esta iniquidade, and he went on, God blessing the people for many years. e ele seguiu adiante. Deus havia abençoado o povo por muitos anos, And finally, Jehoshaphat was king over Judah, while Ahab was king over Israel. e finalmente Jeosafá era rei sobre Judá, enquanto Acabe era rei sobre Israel. And then Jehoshaphat was a righteous man. E então, Jeosafá era um homem justo. He was the son of Asa. Ele era o filho de Asa. Asa was a righteous man, and he tore down all the altars of idols, built up the altars of Jehovah. Asa era um homem justo, e ele destruiu todos os altares dos ídolos. Edificou os altares de Jeová. And they having a revival, as it was up in Judah. E eles a terem um reavivamento, por assim dizer, em Judá. And then, after a while, Jehoshaphat, or Ahab rather, sent up and he found out another piece of land in Syria that he thought belonged to him, and he thought he'd go get. E então, depois de um tempo, Jeosafá, ou Acabe, melhor dizendo, mandou ir, e ele encontrou um outro pedaço de terra na Síria, que ele pensou que pertencesse a ele, que ele pensou em conquistar. So he asked this Jehoshaphat if he would come and make an alliance with him. Assim que ele perguntou a este Jeosafá se ele queria vir fazer uma aliança com ele. And of course,
There is a great danger now. See? E naturalmente, há um grande perigo agora, veja. When you've seen this great king, Ahab, down there, and you've seen this great one up here, Jehoshaphat. Quando eles viram este grande rei Acabe ali, e eles viram este grande rei aqui, Jeosafá. One of them a lukewarm, the other a spirit-filled man. Um deles um morno, o outro um homem cheio do Espírito. Watch how you make your alliance. Observe como você faz a sua aliança. Watch what you're doing, how you yoke yourself up with unbelievers. Observe o que você está fazendo, como você se une com os incrédulos. Keep yourself clean, especially in the day that we're living. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. I believe, church, without a shadow of doubt, this is burned on my heart. Eu creio, igreja, sem nenhuma sombra de dúvida, isto tem queimado em meu coração. That's the reason I'm looking for these 5 nights soon. To once more, before it happens, give this church a third combing through the Bible. Essa é a razão que eu estou esperando essas 5 noites logo, para uma vez mais, antes que isto aconteça, darmos a esta igreja uma pesquisa completa através da Bíblia. We're living in the shadows of the time. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. It could happen any time. Isto poderia acontecer a qualquer tempo. When we see the times come for things to take place, Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas acontecerem, the very wickedness of the enemy, the very powers. a própria perversidade do inimigo, os próprios poderes. We look at these snowstorms and everything happening, all these pestilence, all different things. Nós olhamos para estas tempestades de neve e tudo mais acontecendo, todas estas pestilências, todas as diversas coisas. That's all caused by these interruptions of firing these bombs and things. Isso é tudo causado por estas interrupções, ao disparar estas bombas e coisas assim. You're getting things all mixed up here, Eles estão atrapalhando completamente as coisas aqui. and they're messing around in God's big laboratory to fulfill His Word. E eles estão molestando o grande laboratório de Deus para cumprir a sua palavra. It's going to happen. Vai acontecer. So the man of sin rising up, power so deceitful. Deste modo, o homem do pecado se levantando, poder tão enganoso. My, I heard a minister this morning, a spirit-filled man, taking the mark of the beast and saying that the Antichrist was Russia. Que coisa! Eu ouvi o ministro esta manhã, um homem cheio do Espírito, tomando a marca da besta e dizendo que o anticristo era a Rússia. What an error. Que erro! Aham. Russia has nothing to do with it. No, sir. That's scripturally. A Rússia não tem nada a ver com isto. Não, senhor. Isso é bíblico. Now, but notice in this great time that we're living, a warning. Agora, porém, note neste grande tempo que nós estamos vivendo, uma advertência. Now, this Jehoshaphat feeling kind of good because the great king of Israel said, "Come visit me." Agora, este Jeosafá, se sentindo de certo modo bem, porque o grande rei de Israel disse, venha visitar-me. And he went down there and they took oxen, sheep and so forth, done sacrifice. E ele foi ali. E eles levaram bois e ovelhas, e assim por diante, fizeram sacrifício. All the time in Ahab's heart, down there, he was a deceiver. Todo o tempo, ali dentro do coração de Acabe, ele era um enganador. Because he was not worshiping that, or offering those sheep and things with a true heart, because after all, he leaned more to his wife's religion. Porque ele não estava adorando isso, ou ofertando aquelas ovelhas e coisas com um coração sincero. Porque, afinal de contas, ele se inclinava mais para a religião de sua esposa. And notice, just as Ahab married Jezebel during the time of that great dark age of Israel, he brought idolatry into Israel, a very type of today. E note, exatamente como Acabe se casou com Jezabel durante o tempo da grande era negra de Israel,
Ele trouxe a idolatria para dentro de Israel, um verdadeiro tipo de hoje. Just in the dark age, when we come out through the early apostles, second round, third round, over into the dark age of 1500 years. Exatamente na Era Negra, quando nós saímos através dos apóstolos primitivos, segundo ciclo, terceiro ciclo, até entrar na Era Negra, os 1500 anos. Just as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel. Exatamente como Acabe se casou com Jezabel e trouxe idolatria para dentro de Israel. So did the Holy Ghost Church marry into isms and brought idolatry back, and today it's a form of Christianity. Assim a Igreja do Espírito Santo se casou com ismos e trouxe a idolatria de volta. E hoje é uma forma de cristianismo. See, just very dark. Está vendo? Veja, tão escuro. And now it's moved on down. Each day, each church age moves down to that same thing, to the great climax, and the lukewarm condition comes. Lukewarm. Laodicean church age. E agora tem se movido até embaixo a cada dia. Cada era da igreja se move para baixo até essa mesma coisa ao grande clímax. E a condição morna vem. Era morna da igreja de Laodiceia. Oh, what a horrible hour that we're living in. Oh, que hora horrível em que nós estamos vivendo. Listen, I want to confess right here before I go any farther. Ouça, eu desejo confessar bem aqui antes que eu siga mais adiante. I'm an old-fashioned preacher that's longing to see the old days again. Eu sou um pregador antiquado que ansia ver os antigos dias novamente. I've seen so much of this impersonation, Hollywood glamorizing the gospel that I'm so sick and tired of it. Eu tenho visto tanto desta personificação, Hollywood fascinando o evangelho, ao ponto que eu fico saturado disto. Yes, sir, I want to see the old-fashioned. Sim, senhor, eu desejo ver a antiga moda. I'm afraid we're making Christianity too pretty for people. Danger line. Eu tenho receio que nós estamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas. Linha de perigo. Now, Jehoshaphat comes down and thinks, oh, well, this great king of Israel, I'll just, it'll be all right. Agora, Jeosafá vem, pensa, bem, este grande rei de Israel, eu apenas, estará tudo bem. And right in the midst of all this big glamour, what did he do? É bem no meio de toda esta fascinação, o que ele fez? He made an alliance to go up and to fight the enemy on common grounds because they said we are both the same people. Ele fez uma aliança para ir e lutar contra o inimigo com o mesmo interesse, porque eles disseram, nós somos ambos o mesmo povo. But they wasn't. Porém, eles não eram. One was a spirit-filled group, the other was a lukewarm group. Um era o grupo cheio do Espírito, o outro era um grupo morno. We're not the same people. No, sir. Eles não são o mesmo povo. Não, senhor. You can't have darkness, can't have fellowship of light. Você não pode ter. As trevas não podem ter companheirismo com a luz. The night cannot exist in the presence of the sunlight. Amen. A noite não pode existir na presença da luz do sol. And the most precious time there is between the times. E a hora mais traiçoeira que há está entre os tempos. Just when the suns are going down or rising up. It's the most precious time there is. Exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, é a hora mais traiçoeira que há. There's not enough vision to see clearly. Your lights on your automobile won't show good and clear. Não há suficiente visão para ver claramente. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem e claro. It's better either be dark or light. É melhor ser trevas ou luz. Jesus said, be hot or cold. No lukewarm. Jesus disse, sejais quentes ou frios, não mornos. Just that's a danger line. Exato. Essa é a linha de perigo. And now Jehoshaphat, when he come down, and then this great alliance was made which did not please God. E então Jeosafá, quando ele veio, então esta grande aliança foi feita, a qual não agradou a Deus. And notice, just in the time of his all the excitement now. E note, exatamente no tempo do seu todo o alvoroço agora. I have got favor with this king, and I have fellowship with this neighbor.
Eu consegui favor com este rei. E, eu tenho companheirismo com este vizinho. Eu tenho... See, be careful that church. See? Veja, seja cuidadosa nisso, igreja. Está vendo? That's what causes all the trouble around this tabernacle here and around others. See? Isso é o que causa todo o problema em volta deste tabernáculo aqui, e envolvendo outros. Está vendo? Be careful that what you're mixing up with. See? Tenha cuidado com o que você está se relacionando. Está vendo? Come right out and either be for Christ or be against him. See? Saia rapidamente, e ou seja por Cristo, ou seja contra ele. Está vendo? Now, this fellow made the alliance and he thought he had done something great. Agora, este sujeito fez a aliança, e ele pensou que ele havia feito algo ótimo. Yet, when he said, isn't there now, before we can go up, we should consult the Lord about this. Todavia, quando ele disse, não há agora, antes que nós possamos ir, nós deveríamos consultar o Senhor sobre isto. Now, Jehoshaphat had enough religion left in him in his mistake that he went down there to this king. Agora, Jeosafá tinha suficiente religião de resto dentro dele, em seu engano, que ele tinha ido ali até este rei. But he had enough religion left in him to think, well, we ought to at least consult the Lord. Porém, ele tinha suficiente religião de resto nele para pensar, bem, nós deveríamos pelo menos consultar ao Senhor. Now, Ahab is going right on out without saying a word, just his own mechanical, physical, human way of doing things. Agora, Acabe estava continuando bem em frente, sem dizer nenhuma palavra. Apenas sua própria maneira humana física, mecânica de fazer as coisas. I just wonder right here, church, if that hasn't been a lot of times we've made mistakes. Eu simplesmente me pergunto exatamente quanto a esse particular, igreja. Se isso não tem sido muitas vezes que nós temos cometido enganos. Figured it out and say, well, it ought to be this way. And we've said it like that. Examinando e dizer, bem, deveria ser desta maneira. E nós estabelecemos isso assim. I think that's where a whole lot of the American evangelism is today. Eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje. That we have set it in a form of I'd say Hollywood evangelism. Whole lot about glamour. Que nós o temos estabelecido em uma forma eu diria, evangelismo de Hollywood. Muito sobre fascinação. We notice the evangelist comes to the platform today and all puffed out and tells a whole lot of jokes before he starts the preaching and things like that and carries on and acts like a clown in the pulpit. Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje e que coisa, ele está todo inchado e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação e coisas assim, e se comporta de maneira repreensível e atua como um palhaço no púlpito. When it comes time to make an altar call, the people don't even see any sincerity in making an altar call by. Quando chega a hora de fazer um apelo ao altar, as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade para, através dela, fazer um apelo ao altar. That's right. Isso é correto. That's the reason the world's got in the lukewarm condition today that it's in. Essa é a razão que o mundo tem entrado em condição morna hoje, na qual está. I wonder today, it's just today the church, we tried to send our boys to school to learn psychology. And so forth like that, to know how to put over a program. Eu tenho minhas dúvidas hoje. É exato, hoje a igreja, nós temos tentado enviar os nossos rapazes para a escola para aprender psicologia e assim por diante dessa maneira, para saber como levar a cabo um programa. To get in the pulpit to arrange the messages so enticing that it'll catch the people and catch their attention. Para chegar no púlpito e arranjar a mensagem seja tão atraente que ela apanhe as pessoas e atrai a atenção deles. And many of great psychologists go out as teachers like that and dramatize and put on a whole lot of something. E muitos grandes psicólogos saem como professores assim e dramatizam e simulam muita coisa. I just wonder when we're always telling of the beauty and the attraction of the church. E apenas tenho minhas dúvidas quanto eles. Nós estamos sempre lhes dizendo a beleza e a atração da igreja. But we fail to tell them
He that will follow me, let him deny himself, pick up his cross and follow me. Porém, nós falhamos em lhes dizer: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in. Eu me pergunto se nós não temos tornado a beleza da igreja linda demais para o sujeito que entra. For instance, the Baptist Church today's got a slogan, 1 million more in 44. Por exemplo, a Igreja Batista hoje tem um slogan: mais 1 milhão em 44. Taking in members by the thousands and the tens of thousands unconverted. Aceitando membros aos milhares e às dezenas de milhares inconversos. Just people who walk in and join the church. Apenas pessoas que entram e se unem à igreja. And it's an endearment to the Church of Jesus Christ to take such members in. E isto é um endividamento para a Igreja de Jesus Cristo em aceitar tais membros. They still drink, they still smoke, they still gamble, they still lie. Eles ainda bebem, eles ainda fumam, eles ainda jogam, eles ainda mentem. They come to the church expecting to be entertained by a bunch of Hollywood evangelists that gets up. Eles vêm à igreja esperando ser entretidos por um grupo de evangelistas de Hollywood que se levantam, Put on a lot of glamour, a lot of big instruments setting up down on the platform. simulam muita fascinação e muitos grandes instrumentos colocados de um lado para o outro da plataforma. They ought to have an old-fashioned God for crying out altar call down. Quando deveriam ter um apelo antiquado ao altar, clamando primeiro por Deus ali. Where men and women don't come to glamorize or to run up and act a clown, but to get out the altar and realize that the death of Jesus Christ there had died for them, that they're getting back sincere with God again. Onde homens e mulheres não viessem fascinar ou correr e atuar como um palhaço, porém que se ajoelhassem no altar e compreendessem aquela morte de Jesus Cristo ali, que morreu por eles, que eles estão voltando a ser sinceros com Deus novamente. I wonder if we're not living in that kind of a time. Eu me pergunto se nós não estamos vivendo nesse tipo de tempo. When we take great evangelists, like many is crossing the lands today, great known evangelists who study psychology and attract the people to the church. Quando nós tomamos grandes evangelistas, como muitos que estão cruzando as terras hoje, evangelistas de grande renome que estudaram psicologia e atraem as pessoas para a igreja. But after you once get them into the church, then what you going to do to them? Porém, depois que uma vez as tem na igreja, então o que você vai fazer para elas? What are they going to happen after they get into the church? O que lhes vai acontecer depois que elas entrarem na igreja? Just join the church, they go back with the same sin and the same desire that they come into the church with, they go back the same way. Apenas se unem à igreja e voltam com o mesmo pecado e com o mesmo desejo com o qual elas entraram na igreja. Elas voltam da mesma maneira. And that's the reason today the world looks on and says, well, if that man got religion, if this person got religion. E essa é a razão hoje que o mundo olha e diz: bem, se esse homem tem religião, se esta pessoa tem religião, I'm afraid we've made it too easy. eu tenho receio que nós tornamos isso muito fácil. I think joy, certainly I believe that all joy lays in Jesus Christ. That's right. Isto é, eu penso que gozo, certamente. Eu creio que todo gozo se coloca em Jesus Cristo. Isso é correto. I believe it's joyful and happy. Eu creio que é prazeroso e alegre. But remember, brother, it's the way of agony and suffering in the cross. Porém, lembre-se, irmão, é o caminho da agonia e do sofrimento e da cruz. You must realize that too. That's right. Você deve compreender isso também. Isso é correto. I wonder if we haven't painted a little too smooth. Eu me pergunto se nós não temos pintado um pouco demais, um pouco com aparência de fácil demais. Like I was looking at my wife started out and she put a rose on my coat this morning. Eu estava olhando e minha esposa começou e ela colocou uma rosa em meu paletó esta manhã. She said you ought to wear it. Your mother's a living. Ela disse: você deveria usá-la. Sua mãe está viva. And I said, oh, honey, I don't know. Eu disse: querida, não sei não. Mother's Day is wonderful. But that's like the world. They've commercialized the thing just merely to sell flowers and things like that. O Dia das Mães é muito bom, porém isso é como o mundo. Eles têm comercializado a coisa.
tão meramente para vender flores e coisas assim. Why, it's a discredit to mother. Ora, é um descrédito para a mãe. Why, my wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me.